Reis e rainhas, príncipes e princesas sempre estiveram presentes na psique da humanidade. Por isso eu não posso deixar de comentar qual é o resultado, a consequência na psique de toda a sociedade, o falecimento da Rainha Elizabeth II, que durante tanto tempo representou esse arquétipo rei e rainha bem definido. Vamos falar um pouquinho sobre isso, claro, com o auxílio luxuoso do tarô. Fica aí que eu já volto porque o papo hoje está muito interessante. Rainha Elizabeth II viveu do ano de 1926 até o ano de 2022. Foram 96 anos, 70 anos de reinado. Mas não foram 70 anos quaisquer. Foram os 70 anos em que o mundo mudou completamente. Para você ter uma ideia, eu trouxe umas imagens aqui para a gente ver como era o mundo, né, quando a Rainha Elizabeth nasceu e como é o mundo que é completamente diferente do mundo que a Rainha Elizabeth faleceu. Em 1926 surgia a televisão, o telefone ainda era discado, depois passou a ser telefone sem fio e finalmente surgiu a linhagem dos telefones celulares, a linhagem evolutiva dos telefones celulares. Depois disso, a gente viu o surgimento do computador, o personal computer. Cada um poderia ter o seu computador em casa. Nossa, isso foi uma novidade fantástica. E ainda não havia o Windows, essas janelas que a gente abre e faz tudo. Você tinha que conhecer a linguagem do computador para falar com ele. Hoje, a gente já tem o metaverso. E a música, que era tocada em discos de vinil. A gente tinha agulha que botava em cima do disco e essa agulha gastava, inclusive, a gente tinha que trocar a agulha de vez em quando. E o disco de vinil evoluiu para o CD e rapidamente hoje a música fica guardada numa nuvem e você pode acessá-la a qualquer momento com um botão do seu computador ou do seu celular. O dinheiro. O dinheiro primeiro se transformou num cartão de plástico. E hoje ele é um apertar do botão do celular ou do computador para você fazer um Pix. Mas o que eu quero destacar é essa figura aqui de baixo, que é responsável por grande parte de tudo isso que nós falamos, que é a internet. A internet que conecta o mundo todo em tempo real. O que a internet conecta em tempo real? Senão as nossas mentes. Então, algo que aconteceu que vai afetar um arquétipo da psique de uma sociedade, no caso a inglesa, sem dúvida nenhuma, vai afetar a psique de toda a sociedade mundial, pelo menos aquela que vive da maneira que vive os ocidentais e que não são tribais. E o que a Rainha Elizabeth representa em termos arquetípicos? Aí é que eu vou pedir o auxílio luxuoso do tarô. E eu vou trazer as rainhas, é claro. As rainhas, elas representam o elemento água. O elemento água é o elemento ligado à emoção, ao lado mais feminino e yin e à nossa inteligência emocional. Quando a rainha ela é de paus, espadas, ouro ou copas, ela está fazendo uma alquimia entre dois elementos, elementos esses que representam inteligências humanas. Então, por exemplo, o fogo representa a nossa inteligência espiritual, criativa. Quando eu tenho uma rainha de paus, eu tenho a alquimia entre a emoção e a inteligência espiritual criativa, emoção e espírito. Aí eu tenho honra, que é do espírito, aquelas qualidades do espírito, honra, lealdade, junto com a rainha, que é a emoção. Nossa, eu tenho aí uma rainha completamente ética, leal, persistente, que possui força, honradez
E nas suas relações, ela pode ter, né, se ela for usar essas características suas para manipular as pessoas, ela é muito possessiva, ela tem rigidez moral e ela tem a qualidade da persuasão. A rainha de copas, por sua vez, dobra o elemento água. Então a gente tem uma rainha encantadora, companheira, compassiva e que nos relacionamentos é bastante sedutora, pode ser cúmplice, mas é também muito ciumenta e pode ser bajuladora e dependente. Vou pular para a rainha de ouros porque a rainha de espadas tem algo a nos dizer, que é mais importante para esse nosso momento de análise. A rainha de ouros faz alquimia entre a água e a terra, o elemento terra, o ouro. O elemento terra representa a nossa inteligência orgânica, desde o nosso corpo e seus sistemas que fazem o nosso organismo funcionar, até o nosso comportamento. E aí nós temos uma rainha de ouros que é extremamente fértil, abundante, é rica, próspera, porque sabe dar valor às coisas boas da vida, aos bons perfumes, à boa comida, aos tecidos. E ela também é altruísta, cuidadosa e nos seus relacionamentos ela também pode apresentar uma grande vaidade, um comportamento de luxúria. Ela é bastante territorialista e ostentadora. Agora a gente chega na rainha de espadas. Essa rainha eu quero um destaque maior, porque é ela, a meu ver, que representa de uma forma mais completa a personalidade da rainha Elizabeth II. A rainha de espadas, ela joga a água fora. Repara nisso. E empunha a espada com propriedade, vontade e determinação. Ela pode ser apaziguadora, conselheira, porque ela conhece os dois lados das situações. Assim como a espada tem dois gumes. Ela sabe que a espada tanto pode ferir como pode salvar. Então ela é sagaz, perspicaz. Agora, nas relações sociais, se ela usar isso para obter vantagens pessoais, ela pode ser maquiavélica e vingativa. E é aí que nós encontramos características da personalidade da rainha Elizabeth II. Quando ela deixa de lado a importância das emoções, dos afetos, dos amores, para que o protocolo se cumpra, para que o padrão da família real se mantenha, ela está jogando a água fora e empunhando a espada. Ela está colocando a razão acima da emoção. E o que ela representa em termos arquetípicos de toda a nossa sociedade? É exatamente o protocolo, a forma mais importante do que o conteúdo. A forma é que determina o conteúdo. O padrão é que determina o conteúdo. Como, por exemplo, na questão da família. É aquele pensamento que acha que a família composta pelo papai, homem, mamãe e mulher, filhinho e filhinha, é o que determina o que é família. Se for algo diferente disso, aí já não é considerado família, porque está fora do padrão. E o que nós vamos ver acontecer a partir desse falecimento e do desaparecimento dessa mulher icônica, desse tipo de comportamento, é, a meu ver, a flexibilização desses padrões. Até porque quando a gente fala no ressurgimento, na volta, no resgate do feminino sagrado, a gente está falando exatamente disso, do conteúdo, do sentimento, da emoção que tem mais valor ou igual valor ou busca uma ressonância na razão e não a razão determinando o sentimento. E é aí que a gente começa a perceber o quanto nós estamos rígidos, o quanto essa estrutura padronizadora ou padronizante nos atravessa, quando nós percebemos que nós até esquecemos como é sentir.
Uma das perguntas mais difíceis de responder em consultório é quando o cliente está trazendo a queixa dele, e aí a gente pergunta: mas o que é que você estava sentindo naquele momento? Nossa, dá um nó. Porque nós sabemos descrever muito bem o que falamos, o que ouvimos, o que queríamos e o que nos frustrou, mas a gente não consegue perceber qual era a emoção que estava ali, fervilhando por trás daquela narrativa, palavra muito usada atualmente. Percebe? Agora, tem ainda um outro ponto mais grave nisso tudo, que fica coberto, fica oculto com relação à capacidade do ser humano de sentir, de se emocionar. É que as emoções, essa inteligência emocional, é a única que tem acesso à inteligência espiritual, à linguagem da alma. A linguagem da alma não é a linguagem da razão. E é por isso que quando a gente medita, a gente se dá conta de que se fala, né, se diz que é parar de pensar. Não é parar de pensar, mas não é essa linguagem que a gente vai usar para receber todos os benefícios que a meditação pode trazer para a gente. Então, por isso que não existe também fórmula. Às vezes eu vejo alguns vídeos meus aqui e fico pensando: nossa, Cláudia, você falou, mas não disse nada. Disse quando eu falo de autoconhecimento, quando eu falo da busca interior, quando eu falo fecha os olhos e medita. Eu não posso e nem vou dizer o que você vai ver, sentir ou experimentar quando você fechar os olhos e entrar dentro de você. Porque a nossa realidade interna, o nosso mundo interno, ele é assim, olha, ele é como a nossa face. Todos nós, seres humanos, somos absolutamente iguais, tá? A gente tem 2 olhos, nariz, a boca, 2 mãozinhas, o cabelo aqui em cima, as sobrancelhas, nós somos absolutamente iguais. Mas todos nós temos um rosto pessoal, singular e intransferível. Por mais que sejam 2 olhos, nariz e boca, a configuração do meu rosto, ela é absolutamente minha, pessoal. E olha só, outra revelação. Todo mundo vê o seu rosto, menos você. Todo mundo é capaz, às vezes, até de dizer pra gente, de reconhecer em nós um talento, uma habilidade que a gente nem consegue ver. Então é assim que o autoconhecimento, que a estrada do é isso que a estrada do autoconhecimento oferece pra gente. Nada. É fechar os olhos e entrar dentro de você e viver as suas experiências. E assim como a gente muda de um ambiente, às vezes, muito claro, para um ambiente muito escuro, e a gente tem que esperar um pouquinho para acostumar a visão, assim também é quando a gente fecha os olhos para a meditação. A princípio a gente não vê nada, não ouve nada, não sente nada, só fica aquela tagarelice da mente e tal. Mas aos poucos a gente vai acostumando a nossa visão interna e vai conhecendo uma série de conteúdos internos. Conteúdos esses desordenados. Não são classificados, não tem muitas vezes uma palavra para a gente expressar o que viveu e o que sentiu na meditação. Esse é um dos motivos também que eu, depois das meditações, no início, agora eu parei de insistir, mas era porque muitas vezes agora a gente termina a meditação no silêncio e eu prefiro deixar o silêncio do que falar muito depois. Mas eu sempre pedi para que, ao final da meditação, a gente sintetizasse a nossa experiência numa palavra que fosse, que é para começar a nomear o nosso mundo interno. Nem que a gente tenha, às vezes, que inventar expressões para tentar nomear o que sentiu. Mas é já para trazer um pouco mais de vocabulário para o nosso mundo emocional, para o nosso mundo interior. E repito, só através do nosso sentir que a gente acessa a nossa intuição,
as nossas capacidades telepáticas, por exemplo. Porque telepatia é muito diferente do que você pode imaginar, que são as pessoas conversando. Telepatia é uma linguagem do sentir. E olha só que incrível. Eu comecei falando de como esse arquétipo pode afetar toda a humanidade, porque nós hoje temos a internet que nos liga em tempo real, que liga as nossas mentes. A gente tem a internet que nos comunica em tempo real e não desenvolveu a telepatia, que faz isso sem precisar de tecnologia. Olha que coisa doida. Foi esse cérebro humano, foi esse corpo humano, foi todas essas inteligências, foi esse criador criou a tecnologia. E não acredita que, como criador, tem a mesma capacidade que a tecnologia tem. Percebe? E isso é o resultado desse arquétipo, desse comportamento regido por esse arquétipo da espada, em que tudo tem que ser explicado, compreendido, realizado, planejado, executado às luzes da razão. Então, quando a gente agora começar a sentir, não tem regra, não tem técnica, não busque manual, principalmente agora, nesse boom da espiritualidade humana, vai ter todo mundo, tem gente que faz um cursinho aqui de constelação, na semana seguinte está constelando, porque constelação está na moda, então vamos constelar. Tem que ter muito cuidado com isso. E aí, quanto mais você conhecer o seu sentir, você vai sentir se a pessoa ali é realmente aquele profissional que ela está dizendo que é, ou se tem alguma coisa estranha ali. Você vai sentir, você precisa sentir também, se além daquele profissional que apareceu para você, se há empatia entre os dois. Que é o que a gente sente quando escolhe um terapeuta, um psicólogo. É o sentir que define se vai rolar ou se não vai rolar, percebe? Então é essa linguagem do feminino sagrado que está pedindo para ser resgatada agora. E que o falecimento da Rainha Elizabeth II, de certa forma, leva com ela esse ícone que representava a rigidez de um protocolo e de um padrão para se encontrar um status ou um reconhecimento social. Foi. Agora, toda forma de amor vale a pena. E aí, a gente também tem um outro ponto que eu acho que eu não toquei ainda, que é o fato da gente se sentir também um pouco órfão dessa figura, né? E isso também tem a ver com o fato da gente começar a desistir de ter uma pessoa que nos represente, ou uma pessoa responsável por nos proteger, por nos suprir, por cuidar de nós. Isso também é uma coisa do passado. Espiritualmente, a gente vem ouvindo falar que a sociedade da nova era, a sociedade regida pelo mestre bem ascensionado, Saint Germain, do 7º raio violeta, é a sociedade auto-organizada. É a sociedade que se organiza pelos interesses e pelos talentos que tem. Muito parecido com as cooperativas. Então, essa sociedade é uma sociedade autorresponsável. Ela não fica esperando que o seu representante resolva seus problemas. Então, essa também é uma característica que vai vir a partir de nós, seres humanos, recuperarmos a capacidade de sentir e a confiança no sentir. Que a gente não precise de manual para fazer contato com a nossa espiritualidade. Que a gente confie na nossa própria configuração humana, resgate a habilidade e a prática do sentir para fazer o nosso contato, nosso resgate, nosso contato
nosso contato, nosso resgate, o resgate da humanidade. Passa exatamente por aí. Tá bem? Então era isso que eu queria dizer. E aí, mais uma vez, então, lembrando da importância da meditação, porque, como eu sempre digo também, todas as palavras já foram ditas, todas as palavras já foram escritas, todos os sermões já foram dados, e não adiantou nada para que a gente chegasse em 2022 numa sociedade fraterna, próspera e harmoniosa. Então agora está na hora da gente dar uma chance ao silêncio e confiar no seu sentir. Tá bem? Gratidão. Respira profundo. Namastê em Lakesh.